Muito bem, pessoal. Então, agora nós faremos a parte prática do uso da ferramenta Weka aí para mineração de dados. Muito bem. Então, basicamente, para que o Weka ele possa trabalhar com os arquivos, é necessário, né, para ele trabalhar nessa mineração de dados, é necessário que estejamos passando o arquivo para ele com a extensão ARFF. Essa extensão ARFF é lida por ele e a partir dessa extensão ele consegue analisar ali as informações que estão contidas no arquivo, né? Então, o arquivo ele é um arquivo texto normal, nós poderemos usar aí o bloco de notas para que estejamos codificando o arquivo, tá? Então, essa codificação segue essa formalização que está aqui descrita, tá? Como é que é essa formalização? Nós temos nos arquivos ARFF, lidos pelo Weka, temos que ter ali um cabeçário, onde estão a relação ali, os atributos, e a parte dos dados, tá? Com a anotação ali, date. Então, estas são as duas partes aí principais que estão ali embutidas, internas aí, né, aos arquivos lidos pelo Weka. Então, basicamente, nós temos ali no cabeçário, nós temos ali a relação, que nós temos ali o tempo, né? No caso ali a relação, ou seja, a declaração do que nós vamos usar ali, o nome para esse volume de dados. Em seguida, nós temos os atributos. Então, a declaração dos atributos é feita linha por linha, né? E essa sequência desta definição aí desses atributos é que estará correlacionado aos dados que estão armazenados neste arquivo. Então, se nós observarmos aqui, nós temos os atributos ali, nós temos o panorama, temos a temperatura, umidade, ventando, né? Ventando, e a questão de jogar. Nós temos aqui, então, os dados. Esses dados, eles podem ser, então, informados em situações de categorias, né? Então, se nós observarmos o atributo panorama, como isso é uma relação do tempo, né, da previsão do tempo, nós temos aqui o atributo panorama, nós temos ali ensolarado, nublado, chuvoso, são as categorias possíveis, valores aceitos para esse panorama. Temos o atributo temperatura, ele é um atributo numérico do tipo real, ou seja, vai aceitar números com casas decimais. Nós temos o atributo umidade, que ele é real também. Temos o atributo que está ventando, que é apenas o atributo verdadeiro ou falso. E temos jogar ali, no caso, sim ou não. O Weka, então, ele interpreta, podemos trabalhar, então, com strings, né? Colocando aí, entre aspas, podemos fazer strings. Campos também, formato data. Além de números, no caso, aí podemos usar o tipo numeric ou real, para que seja informado o que está sendo lido ali. Temos também, então, a parte do dado aqui em si, podendo ser, então, a categoria, que fica entre chaves ali, para identificações de categorias, atributos de categorias, ou seja, só vai aparecer, poderá aparecer no arquivos as categorias que forem informadas. Então, no panorama ali, no primeiro atributo do dado, né, que vai ser lido, tem que então contemplar aqueles 3 valores ali, ensolarado, nublado ou chuvoso, tá? Então, essa parte do cabeçalho do arquivo. Nós temos aqui a parte do data, dos dados, né? Então, a base de dados propriamente dita deve ser colocada logo abaixo do parâmetro @data. Então, consiste na lista de todas as instâncias com os valores dos atributos. Então, basicamente, quando a gente está definindo os atributos, nós colocamos cada linha um atributo, e esses atributos que estão em linha, eles equivalerão, então, a um dos campos da parte da data, dos dados, né? Então, quando fazemos aqui a parte dos dados dentro do arquivo do Weka, nós temos que considerá-los, né? Que cada linha é uma instância, é um lançamento de registro, né? Cada linha que está ali descrita. E é evidente que cada atributo desta linha está sendo separado por vírgula,
equivalerá ao atributo que foi declarado no cabeçalho. Então, o primeiro ali, ensolarado, refere-se ao atributo panorama. 35 ali equivale à temperatura. 50, a umidade, 50% da umidade. Está ventando, verdadeiro ou falso? Ele está falso. E a parte de jogar ali, o esporte, praticar, tá? Não. Aí, essa informação que está descrita no primeiro, na primeira informação ali, no primeiro registro lançado dentro desse arquivo. E assim segue para os demais, sempre levando em consideração a separação da vírgula para a identificação na ordem ali dos atributos. Então, os atributos devem aparecer na ordem que são declarados no cabeçalho, isso como eu mencionei agora há pouco. Por padrão, o ECA trata o último atributo especificado no cabeçalho como atributo da classe e os demais como atributos preditivos. Então, caso dentro deste arquivo eu necessite passar um valor nulo, então eu tenho que estar passando esse valor nulo, colocando exclamação ali, para que o ECA interprete como valor nulo. Tá? Aqui já é a parte da visualização do dado, já os dados importados, e aqui traz todos os atributos, né, estão ali relacionados na parte de atributos, contemplando aí os atributos que foram lidos do arquivo, e aqui a primeira análise que é executada, que é a estatística inicial, é o valor mínimo, o valor máximo de cada uma dessas unidades, além de quantas vezes eles apareceram dentro desse arquivo. Tá? Então, agora nós faremos este exemplo. Então, para que façamos esse exemplo, é necessário, então, que nós vamos abrir aqui o bloco de notas e vamos criar um arquivo para que possa ser lido pelo nosso ECA, que já está aqui esperando, né, a leitura desse arquivo. Então, vamos abrir aqui o bloco de notas. Então, para que possamos criar o arquivo, basicamente, nós usaremos, então, este exemplo que está na aula, né, com os dados que estão ali descritos, eles estarão sendo usados para que façamos aí o registro dos dados. Então, a primeira coisa que nós devemos lançar aqui, né, no arquivo, seria a relação em si do que nós estamos provendo aqui no arquivo. Né? Então, primeira marcação que eu devo fazer, colocar o arroba e vou colocar a relação aqui. A relação, no caso aqui eu vou colocar tempo. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, estou gerando um arquivo que vai ser importado, então eu coloco arroba, a primeira relação é o tempo. Em seguida, a gente vai informar aqui os atributos. Então, a palavra atributo. Entre chaves, os valores que estarão sendo possíveis para este atributo. Então, ensolarado. Nublado. Poço. Pessoal, como é que tá aí? Estão digitando? Como é que tá a situação aí? Conseguiram. Beleza. Professor, tá acompanhando o senhor, que eu não consigo Ok. instalar esse negócio aqui. Não, tudo bem. Aí depois você tenta com mais tempo daqui a pouquinho. Vamos então agora lançar a temperatura. Temperatura. Olha lá. No atributo temperatura, ele vai ser um atributo que será numérico tipo real, né? Ou seja, que haverá cada decimal. Então, vou colocar aqui real. Vou colocar outro atributo. O outro vai ser umidade. Umidade também. Outro atributo. Está ventando, né? Vou colocar aqui em maiúsculo, só para diferenciar, mas isso aqui poderia ser em minúsculo também, não tem importância. E aqui, vamos só terminar aqui com o último atributo.
acento em si, ele aceita o acentuar, tá, pessoal? Mas eu não vou acentuar só porque, na verdade, o ECA ele vai acabar mostrando o caractere não interpretado de forma coerente, porque não foi criado usando aí Sharkcase específico para o nosso idioma. Ou aberto no UTF-8, por exemplo, que entraria vários símbolos, né? Muito bem. Então, visamos os atributos. A partir do momento que os atributos já estão descritos, eu posso aqui agora fazer o registro da data, né? Então, esse atributo aqui, se nós pensarmos, nós estamos digitando aqui, é evidente que a digitação, ela nunca nós poderemos passar um grande volume de dados aqui, porque senão ficaremos o tempo todo digitando. Mas a ideia é que, se nós desejarmos usar esse software aqui, a exportação de dados do nosso sistema deva contemplar essa estrutura aqui que nós estamos criando. Então, contemplando essa estrutura aqui, contendo lá o nome da relação, os atributos e os dados, aí eu já poderei importar aí automaticamente ele dentro do ECA. Vamos colocar aqui, então, os primeiros parâmetros. Ensolarado, 35, 50... mais um ensolarado, 38 graus, 30% de umidade do ar. Está ventando. Não está jogando. Nublado com 30 graus, 65% de umidade do ar. Não está ventando. Está jogando. Chuvoso 22. Muito bem. Então, aqui, esses dados em si que estou lançando aqui, a única questão que vocês têm que ter ideia é que vocês devem seguir o mesmo padrão, né, da declaração dos atributos acima. Então, o primeiro atributo equivale ali ao primeiro registro aqui, a primeira linha, nosso primeiro espaço separado por vírgula, segunda temperatura, umidade, o ventando e o jogar. Então, tudo desta forma. Só um momentinho aqui que eu vou tentar pegar o arquivo. Então, para auxiliar vocês não perderem tanto tempo digitando esse dado, vocês podem acessar aqui dotpad.com/iac-unique. Aí vocês pegam os dados aqui, tá? Esses dados contemplam aqui todos os dados que nós estamos digitando. Nós vamos colar esse trecho aqui embaixo do campo data. Me avise quando terminar. Peguei, professor. Feito? Aham. Beleza. Vou fazer aqui também no meu. Caso vocês queiram, por exemplo, é possível também criar aqui comentários, né?
dentro aqui do código. Então, a gente pode colocar um comentário aqui. Alguma coisa que venha a ser essa base de dados, tá? Muito bem. Agora, uma questão importante. Vamos salvar o arquivo. Então, como nós estamos usando o editor aqui de texto, né? Ele vai querer salvar com o arquivo com a extensão TXT. Então, vamos clicar em salvar como. E nessa opção aqui, não vamos escolher TXT. Deixa eu salvar aqui na pasta documentos, só que eu vou colocar o nome. Vou colocar aqui tipo documento, todos os tipos de arquivos. E aqui eu vou colocar tempo.arff. Feito? Tempo ARFF. Vamos clicar agora em salvar. Pronto, nós temos o arquivo. Agora é só internal ECA, na tela aqui do ECA Explorer. Nesta opção aqui, vamos clicar aqui Open File. Em Open File, temos o arquivo tempo.arff. Vamos clicar em abrir. Foi, pessoal? Foi. Muito bem. Então, basicamente, ele vai apresentar para a gente aqui a relação atual, né? O nome dela, tempo, né? Quantas instâncias, ou seja, quantos registros nós temos dentro dessa base a ser analisada. Então, são 15. Então, se vocês contarem as linhas aqui, os nossos dados serão 15. Nós temos 5 atributos, desculpem. E a soma de todas as linhas aí, no caso, deu 15, né? Muito bem. Aqui embaixo aparecem os atributos que foram lidos. Então, são os 5 atributos que foram lidos aqui. E a partir do momento, caso eu clique aqui, por exemplo, se eu clicando aqui no panorama, aqui do lado aparece o atributo que foi selecionado. Por aqui a gente já tem alguns dados, mencionando o seguinte, que ele é do tipo nominal, né, tipo texto. Nós temos o label aqui ensolarado, aparece 6 vezes. Nublado, 4. Chuvoso, 5. Se nós somarmos aqui, vai dar os 15. Como a temperatura também eu consigo ver aqui, como ele já observou que a temperatura é do tipo numérica, ele observa aqui qual foi a temperatura mínima que foi obtida aqui, no caso 17, a temperatura máxima 39. Aí temos a média, né? Muito bem. Temos a umidade também, ele vai analisar a mesma situação, tendo a umidade mínima e máxima obtida. Temos aqui se está ventando ou não os valores que foram obtidos, separação entre eles, 6 e 9. E o jogar a mesma coisa também, seria uma informação apenas verdadeiro ou falso. Estaria aqui apresentando aqui a soma entre eles. Se nós observarmos aqui, a todo momento que eu mudo os meus atributos, ele apresenta um gráfico aqui, tentando detalhar aí o mapa aí de como ficou as informações que estavam sendo lidas. Eu posso clicar aqui neste botão aqui, visualizar todos. Eu posso clicar aqui, automaticamente aparecerá aqui todas as meus atributos já em forma de gráfico, observando aí os valores que foram obtidos, né? Então, aqui 17 a 39, os valores obtidos, e o cruzamento entre essas situações. No caso aqui, via informação de jogar, né? Está sendo relacionado. Muito bem. Aqui nós temos a classificação. Temos a parte de cluster, que é agrupá-los, da associação, selecionando atributos, e a visualização desses atributos na nossa matriz de relacionamento entre eles. Ou, como já ouvi falar agora, a matriz da confusão, né? De confusão. Então, aqui é uma matriz já relacionando o cruzamento entre os dados que estão descritos aqui. Muito bem. Então, aqui, nesta questão da classificação, aqui, você clicando em Choose, nós veríamos aqui quais são os algoritmos, né? Basicamente, que a gente pode estar utilizando. Então, nós temos aqui Bayes, aqui a parte de redes bayesianas,
Temos as funções. Outro interessante, as regras aqui e as árvores também que podem ser utilizadas. Nós temos aqui os algoritmos de árvores, né, para que possam ser analisados nesta análise, né? Então, esse resultado aqui está obtido via a questão do uso de algoritmo em árvore, né? Muito bem, mas isso aqui a gente vai ver depois. A ideia agora básica é que vocês consigam criar esse arquivo e que vocês possam importá-lo aí para o ECA, para essa primeira análise, né? Então, aqui, o que nós fizemos foi o arquivo e desse arquivo nós importamos aqui para, pelo menos, termos acesso a esses dados básicos de cada atributo. Ok, pessoal? Todos, quem está tentando já conseguiu, né? Bem tranquilo. Feito, né? Aham. Perfeito. Então, o resultado que vocês estariam chegando aqui, nós já chegamos, vocês chegaram já nesse resultado. A ideia agora é que vocês tentarão fazer agora este exercício aqui, farão o arquivo, tá? Via esta modelagem aqui desta tabela. A ideia aqui é que estaremos analisando os veículos, a relação de uma locadora, né? Da idade, da renda, aí no caso aqui, esse 8K é acima, é maior que 8.000, né? Seria a ideia. Qual carro que seria o mais escolhido, né? Pessoa com acima de 40 anos, com uma renda maior de 8K, qual carro, né? Importado aí, no caso, qual tipo de carro, se é nacional importado, estaria trabalhando. Então agora vocês vão criar aqui este arquivo aqui, similar que nós fizemos para o tempo ali, né? Vocês criarão um arquivo contemplando aí o nome da relação, os atributos e os dados. Os dados estão aqui descritos linha por linha. Tá? Então é isso que vocês poderiam fazer agora, farão agora aí para a gente fazer este exemplo. Ok, Rodrigo? Ok, Gabriel? Matheus? Ok. Assim que vocês terminarem, já me avisem. Pode, professor. Eu tô pensando em fazer em Excel aqui, para não ficar de fora. Pode fazer no Excel, já deixa pronto, né? Já deixa modelado. Inclusive, o próprio Excel, ele tem aquela exportação CSV, aquela exportação CSV, né? Exportando via vírgula os dados, eles também servem para ser lidos aí pelo ECA, né? Mas tudo bem, vamos preenchendo isso aí, preencha isso daí, pense como vocês fariam o arquivo. Mas aí, Gabriel, faça do próprio arquivo já de texto, já salvando ele com a extensão ARFF, para que depois a gente possa, você já poderá importá-lo aí dentro do ECA. Beleza. Eu só vou colar o arquivo lá como exemplo, esse que nós acabamos de fazer, só para que vocês tenham ele completo lá no nosso do Notepad aqui. Ele está completinho aqui, para vocês usarem como exemplo para a criação deste arquivo aqui que vocês estão vendo em tela. Então, olhem lá no Notepad, eu atualizei lá com o arquivo que nós acabamos de montar, para que vocês possam montar este outro aqui, referente a esses dados.
Que isso, professor? Muita linha, professor. Faz o seguinte. Deixa eu ver aqui quantas linhas. Faz até 10. Já ajuda. Como que eu coloco entre 18 e 40? Eu coloco tracinho mesmo? Ô, Rodrigo, eu fiz no Excel, eu joguei pro bloco de notas e substituí os espaços. Pra Joga lá no fazer Notepad, bora ver como que tá o seu. Eu só não sei se tá no formato certo. Deixa eu mandar lá no Notepad. Qual que é o Notepad da aula mesmo? IA-Nick. Tudo maiúsculo. Vou mostrar aqui de novo o Notepad. IAC, na realidade. Ah, IAC. É IAC aqui, ó. IAC, é. É inteligência artificial computacional. Ah, tá. Aqui, ó. Ah, eu acho que vai funcionar. Eu vou mandar aqui. Aí, mandei. Ah, tem um espacinho ali, né? Mandou? Mandou não, cadê? Mandei, ele tá barra Weka na frente. Eu tô ajustando aqui, Na faltou sua botar um conta. espaço. Tô editando o arquivo, você já pegou lá? É esse mesmo? IAC-Nick? Só que É, você colocou barra aqui Não mesmo? tem nada não. eu botei barra Weka. Ele Ah, tá no barra subdiretório. Weka. É, Minúsculo? minúsculo. Não, pô, se você abrir o IAC lá e atualizar, aí você vai ver no lado esquerdo o menuzinho. Eu criei tipo uma subpágina. Não, pior que não tá aparecendo. Esse é o problema. Ah, entendi. Tu Pera pode aí, eu testar vou. aí. Tu pode testar que não tá aparecendo. Ah, esse aqui que você colocou. Assim? Tá melhor. É assim mesmo. Mas pera aí, eu acabei de tirar. Deixa eu colocar ali de novo. Mas tu tá vendo o código aí do professor? Do professor, sim. Atualiza aí a página, professor. Agora vai. Vai. No ECA, de novo, né? Nada, Não é. cara. Tem nada não, hein, viado. Cola aqui mesmo. Cola aqui Fala aí embaixo. mesmo, Ó. meu. Coloca aqui embaixo, Ah, ó. beleza. Bora ver como tá seu códigozinho. Isso. Aí como é que os atributos você identificou? Professor, Então, eu posso professor, tomar. Coloca o seu aí, Rodrigo, o seu atributo.
Então, só que eu não sei se eu posso somar o traço. Eu posso somar 18 traço 40, é isso? Pode. Desse jeito, tá certinho. Ó, que eu vou mostrar um exemplo que eu fiz aqui. Tá. Vai lá, tá lá embaixo. É embaixo? Ó. Ah, perfeito. É Você assim, colocou o primeiro carro nacional e importado no primeiro campo, né? Aham. Mas naquela base lá, vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar dessa forma aqui, ó. Aqui, para não ficar igual, ó, observe se colocou o atributo igualzinho o nome da relação, né? Vamos colocar aqui, ó, veículo. Ah, não pode ser igual? Não. Como que não seja? Professor, Vamos colocar mas veículo. ali, você mandou pra gente o arquivo, a tabela, e a tabela tinha um índice, né, que ia de 1 até 24. Ele tem Isso. que reconhecer como uma variável? Não, não. Aqui lá, o índice, o próprio ECA vai gerar essa numeração que você já fez de 1 a 24, ele já irá gerar para a gente. O que você tem que fazer aqui, na realidade, Entendi. esse dado aqui, então vou só alterar aqui o importado, ele teria que aparecer depois. E outra coisa, você colocou em maiúsculo, né? Vamos também deixar aqui em maiúsculo. Tem essa relação toda. Aqui também o nacional, vamos passar para o fundo. Uma questão aqui, para ficar fácil, como foi colocado aqui, ó, maior 4K, não foi isso? Aham. É 8, né? Então, o que nós faremos aqui? Nós vamos criar aqui os conjuntos. Se nós analisarmos a questão da idade, deixa eu ver aqui primeiro, idade. O idade, ó, só maior que 40 ou 18 a 40. Não é só isso que aparece? Sim. Então, isso aqui a gente pode já colocar a categoria. Ou vai ser de 18 a 40 ou maior que 40. É só isso que vai aparecer. Por quê? Dessa forma que ele colocou aqui, ó, isso aqui não é um número, né? Isso aqui é uma string, né? É uma Isso aqui é string. string. Isso. Então, para a gente, como tem poucas opções aqui, não ficou tanto diferente a idade e a renda, só varia duas vezes. Ou é 18 a 40 ou vai 40. Porque na realidade aqui, ó, para dirigir só pode ser 18, né? A partir de 18. E até 40 é uma forma de ver o mundo. Acima de 40 é outra forma de ver o mundo, né? Vamos ver assim. Analisar assim, né? Muito bem. Quanto à renda, a renda, se nós analisarmos, ou é de 0 a 8K, 8.000, né? Ou maior que 8K. Vamos colocar aqui também a mesma coisa, ó, 0 a 8K. Maior que 8K. Mas essa forma que eu fiz aí é mais inteligente ou depende? Não, não, você copiou, né, na verdade, a forma que você usou lá do Excel, só que essa exportação sua, você colocou uma vírgula aqui, correto? É, Ele vai interpretar isso aqui também como um atributo, mas ele não é atributo é, naquele momento. Se verdade. se essa numeração aqui fosse um atributo, essa sua exportação estava perfeita. Mas como isso aqui, mas na verdade é porque você informou o número 1 lá, né? Informou o 2, informou o 3 no Excel, não foi? É que, na verdade, eu refiz a tabela, né? Eu copiei a Ah, tabela e joguei pro bloco de notas. tudo bem. Eu vou colar aqui, ó. Eu estou aproveitando que você digitou, né? Mas estou Se você só. quiser, eu tiro pro senhor de uma vez. Não, Consigo aqui. essa sua colaboração foi boa aqui, ó. Já não precisamos digitar, você já ajudou a gente. Aí só estou tirando aqui o número inicial, só para que fique o arquivo modelado, como vocês vão salvar ele aí na extensão ARFF. Só um momentinho. Está quase no fim. Como eu disse, a gente, como eu estava fazendo o teste, né, estava fazendo no braço, né, mas a ideia é que o sistema de informação exporte isso aqui nesse formato, né, para que a gente só importe no Echo. Muito bem, esse arquivo como ficou, nós vamos então rolá-lo aqui. Ficou dessa forma aqui a relação veículo, né? Ali falava exercício locadora. Vou colocar aqui, ó, locadora, só para dar um diferenciado. E vamos clicar aqui em arquivo, salvar como. Vou colocar o nome desde locadora.arff, a extensão. E vou salvar. Agora tenta importar aí no Echo, ver se será importado.
FF. Cortou. Cortou, né? Aham. Então aí ele trouxe para a gente as informações aí do somatório, do cruzamento dos atributos também a gente pode fazer aqui no cruzamento do veículo com os outros atributos. A questão da idade, da renda e do carro. Basicamente era isso, para que a gente visse, por exemplo, ficou 12 a 12 certinho, né? A questão da idade eu nem tinha contado, mas deu 12 para cada faixa etária. A renda, pela nossa análise aí, os veículos importados foram 7 e os nacionais 17, né? Tínhamos aqui, cruzando as informações, a renda evidente maior, acima dos 8K aí, que tem os veículos importados, né? Mas basicamente Isso é o quê? era isso. Não, na realidade é só para que vocês vejam aí os atributos que estão aqui descritos, né? Importou com sucesso a visualização dos dados em gráfico, referente à idade, à renda e ao carro. Mas é isso, mais para que nós pudéssemos ter esse primeiro contato com o ECA. Agora, vocês vão ter aquela pesquisa, precisarem uma lida sobre os algoritmos, para que nós possamos, nas próximas aulas, trabalhar aqui com a classificação deles, tá? Usaremos alguns algoritmos aqui para classificar e analisar os dados que são trazidos, não somente essa análise inicial aqui, apenas da importação do arquivo com os dados básicos de cada atributo. Beleza? Então era isso que a gente tinha aqui como objetivo, vocês terem o primeiro contato com o ECA. Vale a pena também vocês darem uma procurada em outros tipos de exemplo, caso vocês tenham se interessado, né? E fazendo aquela pesquisa para que vocês possam entender os algoritmos daqueles que eu passei ali para vocês darem uma olhada e a gente conversar sobre eles nas próximas aulas. Tudo bem. Beleza? Então Beleza. tá. Então ficou aí para a gente, para que nós... A semana que vem, então, só relembrando, não haverá aula, vai ser uma semana de palestras. Vocês verão lá no AVA de vocês o calendário das palestras. Mas aí vocês usem também, então, na próxima aula, que será ainda nesse mês, trazendo essa pesquisa sobre essas estruturas de mineração de dados, que eu passei para vocês darem uma pesquisada. Fora aquela primeira pergunta também para categorização de algoritmos que encaixam no aprendizado supervisionado e não supervisionado, para que nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nós possamos fazer alguns exemplos e aí tentar analisar os resultados que o ECA pode nos apresentar via os algoritmos. Tá bom, pessoal? Perfeito. Então é isso por hoje. Se não temos mais dúvidas, só agradeço a presença de vocês até este horário. Desejo um bom final de semana para vocês e uma boa noite. Igualmente. Falou. Para você também. Boa noite.